Glória a Deus. Boa noite, então, aos meus irmãos. Shalom a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião aqui do Tropa de Elite de Jesus. Hoje nós vamos falar algo que talvez, né, meus irmãos, nós, com o passar do tempo, a gente acaba negligenciando um pouco, né, desta pessoa que é tão importante para nós, que é o Espírito Santo, né, o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós esquecemos de falar com Ele, em pensar que Ele está conosco em todo o tempo. Mas, diante disso, quando o Senhor colocou no meu coração para falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, o Senhor também me trouxe a lembrança de que talvez muitos desconheçam até mesmo do Espírito Santo, talvez por não buscar, né? E eu gostaria de trazer aqui um pouquinho a respeito dele. Então, você sabe realmente quem é o Espírito Santo? Sabe quem é esse Espírito Santo? Você sabe que existe esse Espírito Santo disponível a você? Porque talvez, irmãos, nós muitas vezes deixamos passar batido durante o nosso dia a respeito desse Espírito. Lá em Romanos 8, no versículo 9, ele vai dizer assim, Romanos 8, 9: Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui ele nos dá uma direção clara a respeito desse Espírito. Que esse Espírito, ele é o Espírito de Deus. Irmãos, quando eu li isso aqui, quando comecei a pensar a respeito desse assunto, eu comecei a perceber o quanto Deus ele é perfeito em tudo o que ele faz. Porque lembra quando Moisés subiu ao monte? Antes de ele subir ao monte, o Senhor disse para ele: ó, Moisés, eu vou descer no monte. E o que aconteceu com aquele monte quando o Senhor desceu? O monte fumegava. Então imagina, será que se nós tivéssemos a presença do Senhor em plenitude em nós, nós suportaríamos? Claro que não. Mas olha como Deus ele é perfeito, que ele enviou o seu Espírito da medida certa. Diz, olha, essa porção do Espírito vai servir direitinho nos meus filhos. E Deus faz e envia o seu Espírito, coloca em nós. Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência com o Espírito Santo dessa forma. E eu fico pensando, e cada vez que eu vou me lembrando e conhecendo e tendo essas experiências, eu vejo a grandiosidade de Deus. Porque eu fiquei pensando, bom, se Deus viesse na sua plenitude sobre as nossas vidas, nós não suportaríamos. Aí o Senhor envia a sua porção do Espírito e coloca sobre nós. Mas eu não sei se vocês já passaram por essa experiência de que quando o Espírito ele se manifesta em nós, tem ocasiões que ele se manifesta de tal forma, com um poder tão grande que parece que você não vai suportar, parece que você vai explodir de tanta glória de Deus. Isso é uma prova do poder de Deus que habita em nós e que por muitas vezes nós deixamos adormecidos, não é mesmo? Mas olha como Deus ele é perfeito, ele faz a sua medida certa para cada um de nós. Vamos buscar um outro texto aqui. Olha lá em 1 Coríntios. Deixa eu só terminar aquele texto, porque eu não terminei, faltou a parte B do versículo aqui, que ele vai dizer assim: ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Aí às vezes pode causar uma confusão. Olha, mas o Espírito é de Deus ou o Espírito é de Cristo? Como assim? Aí olha só em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17. O Senhor vai dizer assim: mas o que se ajunta com o Senhor é um só Espírito. Fugir da fornicação, todo o pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que está em vós? E olha só, proveniente de Deus. Ou seja, esse Espírito de Deus é o próprio Deus que provê. E que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque fostes comprados por um preço.
Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Aí às vezes pode ficar assim, tá, mas não ficou claro. Ainda assim, eu fiquei confuso. O Espírito Santo é o Espírito de Deus ou é o Espírito de Cristo? Olha só, mais um texto aqui para trazer claro o porquê que ele fala a respeito dos dois. João 17, no capítulo 20, no 21, ele vai dizer assim: Oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, quando ele fala aqui a respeito do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele fala assim porque quando Cristo veio para cumprir a sua obra e ele foi batizado, o Espírito desceu sobre ele, ele se tornou um, para ser exemplo. Só que lembra que a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for através dele? Então, esse Espírito do Cristo é o mesmo Espírito de Deus. Ele só faz esse degrau para saber que nós temos esse mediador entre nós e o Senhor Deus. E nós vamos nos tornar um com ele. Então, veja quão poderoso é esse Espírito que, por intermédio do Filho, hoje você está ligado ao Deus Todo-Poderoso, aquele que desceu na montanha e a montanha fumegava. Hoje, uma porção dele habita em você. Esse Espírito de Deus. E por muitas vezes nós negligenciamos ele, não buscamos o seu conselho, não buscamos a sua direção, não buscamos até mesmo o seu poder para realizar aquilo que nós precisamos realizar como propósito do Senhor, como propósito divino. Veja, nós temos um propósito, né? Como os irmãos costumam dizer assim, irmãos, você tem um propósito, Deus tem um propósito para você. Claro que tem. Inclusive, ele botou o seu espírito dentro de você. Mas como que você vai cumprir aquele propósito que o Senhor te enviou sem ser guiado pelo próprio? Não é mesmo? Então nós precisamos voltar a dar atenção a esse espírito, porque hoje nós temos tantas ferramentas que nos facilitam a vida, né? A internet é uma delas. Mas o porquê que nós não recorremos antes mesmo, às vezes, ao espírito do que à internet? Por que não recorremos antes ao espírito do que qualquer outra coisa? Não é mesmo? Isso, irmãos, é um padrão, é um hábito, é um estilo de vida. Depender e buscar do Espírito é um estilo de vida. Nós precisamos nos moldar a este estilo de vida. Esse estilo de vida, ele aponta para o quê? Para um reino. Porque no reino vocês terão um estilo de vida. E se você quer manifestar e viver o reino desde agora, o teu estilo de vida tem que estar de acordo com esse padrão do céu, com esse padrão do alto. Olha em Efésios 1, 12 e 13. Ele vai dizer assim: com o fim de sermos para louvor de sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também, depois disso, crestes, fostes salvos com o Espírito da promessa, quem é a garantia da nossa herança, até que a redenção, a possessão adquirida para o louvor da sua glória. Ou seja, quando vocês ouviram a pregação do evangelho e creram, vocês receberam esse espírito, o espírito de Deus. Deus envia seu espírito e sela vocês. Deixa esse espírito como garantia para o fim dos tempos. Quando Jesus voltar e todos forem ressuscitados, o Senhor vai olhar assim: opa, esse aqui tem meu selo, tem meu espírito. Trarei a vida novamente. Então é uma garantia. Olha o poder que você tem dentro de você, a marca que você tem dentro de você, que é o Espírito Santo. E nós não podemos nos esquecer dele. Nós não podemos nos esquecer o que foi feito
para que nós hoje pudéssemos ter esta marca, este penhor e esta garantia. Porque às vezes nós esquecemos o que foi feito para que hoje eu pudesse ter esse selo dentro de mim. Alguém precisou morrer para que o selo estivesse comigo. Você já parou para pensar? É que a gente fala assim, ah, Jesus morreu, só que caiu tão natural que a gente esquece a forma com que ele morreu. A gente esquece que se ele não tivesse morrido, o que teria acontecido conosco? Nós não podemos nos esquecer desse espírito. Agora eu quero tornar aqui novamente, né, com uma pergunta: como que nós podemos nos tornar então sensível e atento a este Espírito Santo que habita em mim? Esse Espírito que me selou, que me dá a garantia de receber a minha herança, que é a vida eterna com Cristo. E todas as outras coisas, né, que a própria Bíblia diz: buscai o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, como que eu posso estar sensível a ele? Primeiro, primeira das coisas, irmãos, que eu creio sim que é o básico para que a gente entenda. Agora que eu sei que há esse Espírito Santo, agora que eu sei da onde ele vem de Deus, que é proveniente, como diz as Escrituras de Deus, através de Cristo, que eu sei que o Senhor ele me selou como garantia através de Cristo quando eu criei no Evangelho. Agora que eu sei como que eu vou me tornar mais sensível a Ele, como que eu vou me permitir com que Ele me conduza pelo caminho correto. Para começar, para começar, nós precisamos ler as Escrituras. Isso, irmãos, é o básico. É o básico. Se você não lê as Escrituras, é muito difícil você ser guiado pelo Espírito. Eu me lembro bem no início da nossa conversão, e hoje eu entendo que aquilo que eu tinha falado para a Fábio, eu falei desconhecendo do assunto, até porque nós recém tínhamos nos convertido, a Fábio recém tinha começado aí no GC, mas foi na época onde que ela começou a ler muito, muito, muito a Bíblia. E eu não me lembro o que que aconteceu, que assunto surgiu, né, que ela estava assim espantada com o tanto que o Espírito Santo estava revelando para ela naquele momento. E na hora me veio algo assim, só que eu não discernia aquilo, não sabia. Mas o Senhor me colocou algo no meu coração e eu falei para ela assim, rápido. Eu disse assim, mas claro que ele vai te falar bastante coisas, porque você lê bastante. Porque você lendo bastante, o Espírito Santo ele vai te trazer a memória daquilo que você leu. É simples. Agora, se você não lê, como é que ele vai te trazer a memória? Ah, mas o Espírito Santo ele pode falar comigo, sim. Ele pode falar com você, sim. Mas se você, através das Escrituras, você não identifica um padrão de como que ele age, você não sabe quando quando é o Espírito falando, como é que você vai identificar que é ele que está falando? Como é que você sabe que é ele, não é Satanás que está falando ao seu coração? E eu quero trazer um exemplo aqui bem clássico, até que nós estávamos falando essa semana aqui. Lembra quando Eva, lá no jardim, a serpente veio conversar com ela? O porquê que a serpente conseguiu enganar ela? Porque ela desconhecia do que Deus tinha falado. Se ela soubesse o que Deus tinha falado, ela não teria sido enganada. Então, hoje, se você às vezes pensa que pode ser o Espírito Santo que está falando com você, mas se você desconhece do que é a vontade do Senhor, você tem certeza que é Ele? Agora, quando você conhece, o Espírito Santo nunca vai contra a própria palavra, porque é contra Ele mesmo. Então, quando o Espírito fala ao teu coração que está alinhado com aquilo que você leu, pronto, você tem certeza. Agora, se você desconhece do que está escrito, provavelmente fica muito fácil você ser enganado, cair no engano. E nós temos como observar através das Escrituras que o Espírito Santo ele nos ensina, ele nos instrui através das Escrituras. Amém? Vamos seguir aqui. Lá em João, quero trazer um outro texto em João. Alguém tinha me perguntado ali sobre o texto de Romanos, né? Romanos 8, versículo 9, tá? Sobre o Espírito de Deus. Mas vamos lá para João 17. Vamos voltar ali. Olha só o que ele vai dizer. João 17, versículo 14. Agora.
Ele vai dizer assim, a partir do 15, aliás. Se vós me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, como que eu sei que o Pai enviou um consolador para que ele esteja comigo para sempre, se eu não ler nas Escrituras? Como que eu sei que esse Espírito é o Espírito da verdade? Como que eu sei que esse Espírito agora estará comigo e habitando em mim, se eu não sei através das Escrituras? No versículo 23 ele vai dizer assim: Jesus respondeu depois que, aqui, se você for lendo depois no 18, você vai ver, se não me engano, acho que foi Judas, fez algumas perguntas para Jesus, e aí Jesus responde assim, a partir do 23, ele vai dizer assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Como é que o próprio Deus e Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, como que ele vai fazer morada em nós? Através do Espírito. 24, ele vai dizer assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras. E as palavras que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Então, o que, que o Senhor Jesus está dizendo assim? Olha, ei, presta atenção no que eu estou pregando para vocês agora. Porque quando o Espírito vier, ele vai ensinar vocês sobre a respeito de tudo isso que eu estou ensinando. Ele vai trazer à memória isso que eu estou pregando, isso que eu estou ensinando. Agora, como que o Espírito vai me conduzir, me ensinar e me direcionar se eu não leio, se eu não busco? Então, isso é um nível básico para o cristão, para estar sensível ao Espírito, para compreender como que o Espírito Santo ele nos conduz, como que ele fala. É nós, no mínimo, ler as Escrituras, para que assim ele possa me conduzir. Cada situação em que eu passar, o Espírito Santo ele vai me trazer alguma passagem bíblica, alguma direção ao qual alguém já passou nas Escrituras. E nós vamos profeticamente tirar das Escrituras e aplicar na nossa vida. É muito simples isso, irmãos. É muito simples. Mas não é porque é simples que nós, como cristãos, estamos botando em prática. E eu acredito que é isso que está faltando na vida cristã. Não é a revelação que está faltando. O que está faltando é a prática do Evangelho. É botar em prática o estar com o Espírito Santo, conversar, buscar a direção, esquadrinhar as Escrituras, buscar nas Escrituras. Isso é tão tremendo, irmãos. É tão tremendo. Tudo que você for fazer, você precisa se aplicar, conhecer sobre, né? Buscar-me-eis e me achareis. É ou não é assim que diz o texto? Então, irmãos, tudo que você for se aplicar, tudo que você for fazer, você precisa se aplicar. Tudo. Senão você não vai conseguir desempenhar bem aquela função. Eu estava pensando aqui antes, o Senhor estava falando no meu coração, olha só, quando nós vamos, né, quem aqui dirige, né? Quando você vai fazer uma viagem, se você desconhece aquilo que tem no seu carro, você pode às vezes até passar um trabalho. Por exemplo, quem aqui sabe o que você deve fazer quando o seu carro estraga na estrada, né? Ou ele dá uma pane ou fura um pneu. Normalmente, o que é o correto de se fazer? A primeira coisa, você liga a luz de alerta, né? Lá no porta-mala vai ter uma ferramenta, né, que ele é luminoso, você vai fazer um triângulo, que é o que a gente chama de triângulo, né? Você vai colocar uma certa distância do seu carro para que aquilo seja uma segurança para você ver. O carro que vier atrás, ele vai ver, ó, ali tem um carro parado. Ou seja, isso é para a sua segurança.
Agora, como que você vai se manter seguro se você desconhece aquilo que está dentro do seu carro? Como que você, mas eu não sei, digamos, trocar um pneu, eu não sei, mas eu sei alguém que possa fazer. Tudo bem, você pode ligar para alguém, mas até mesmo para isso você precisa ter o contato de alguém para poder te ajudar. Já pensou se você desconhece do carro, você não sabe para quem ligar nessa hora de pane? O que você vai fazer? Você fica empenhado no meio do caminho. É ou não é? Irmãos, é assim que acontece se nós não sabermos manusear essa ferramenta. Nós temos uma ferramenta aqui que nos dá a diretiva de tudo. E mais, nós temos um espírito dentro de nós. Agora, nós precisamos saber manusear essas ferramentas e saber o para que ela serve. Nós sabemos que quando nós precisamos mudar de direção numa pista, nós sabemos que nós temos que dar uma seta, o pisca, para comunicar que nós queremos mudar de direção. Agora, se eu não souber que tem isso no carro, eu posso causar um acidente. Então, irmãos, muitas vezes nós causamos acidentes na nossa vida por desconhecer que nós temos um guia dentro de nós, que é o Espírito Santo. Às vezes nós queremos mudar de direção, ele está dizendo assim, não vai por aí. É o GPS que está em cima do painel. E muitos não usam. Ele está dizendo assim, não vai por aí. E aí nós, não, eu quero ir por aqui. A gente causa um acidente porque desconhecemos da ferramenta que está nos guiando e nos dando a direção. Então, ler as escrituras, irmãos, é o básico, porque senão o Espírito Santo ele vai falar com você e você não vai discernir que é a voz do Espírito. Isso é o básico. Hoje, eu sempre trago aqui o exemplo, né? Eu acho, e está sendo tremendo, irmãos. Eu, né, coloco aqui como sugestão para vocês, tenham alguém para que vocês leiam a Bíblia junto, tá? Diariamente, faça uma leitura extensa com alguém. Eu e o Cauã, que é o filho da Josi, nós temos lido aqui a Bíblia, às vezes de manhã ou às vezes à tarde, mas a gente tem pego e feito uma leitura um pouquinho mais extensa. E não só leitura, a gente, né, vai lendo, vai estudando, vai parando, vai fazendo marcações. E hoje foi tão legal porque nós, nessa leitura que nós estávamos fazendo, começamos a ler Salmos, né? E nós vemos da leitura ali de Jó, e ele fez uma observação e aquilo me chamou a atenção. Ele disse, olha, isso aqui eu até vou mencionar na reunião hoje à noite. Ele começou a ler Salmos, nós começamos a ler Salmos, ele observou algo em Salmos e disse assim, nossa, como Davi, ele se humilhava diante de Deus, né? Ele disse, sim. Ele disse, pois é, diferente de Jó. Eu disse, olha só, como que eu vou ter essa percepção se eu não ler as Escrituras? E aí você observa aqui o porquê que Jó passou tanto aquele trabalho. Foi um trabalhar de Deus na vida de Jó, por causa do orgulho. Não era uma forma ao qual o Senhor queria que ele conduzisse a vida dele. E aí você vê Davi sendo um homem, né, lembrado por ser um homem segundo o coração de Deus. Aí eu até falei para ele assim, tu viu a importância de nós lermos as Escrituras, Cauã? Porque você começa a observar na Bíblia um padrão de comportamento que agrada a Deus. Isso é fato. Você começa a identificar um padrão de comportamento de Lúcifer, um coração altivo, um coração que quer ele fazer, e aí você vê um coração de alguém que é quebrantado, que é um rei, mas se submete ao Rei dos Reis, que depende do Senhor, que clama ao Senhor. E mais, ainda nós lemos em um dos salmos ali que ele aconselha aos grandes da terra, aos reis da terra, dizendo assim: olha, se submetam ao Senhor. Mas como que o Espírito Santo vai me trazer essas revelações, essa direção, esse entendimento, me tornar sensível para que eu veja isso se eu não buscar nas Escrituras, se eu não ler, se eu não dedicar tempo? E olha só, se nós compararmos com a nossa vida, o padrão aqui da Terra, digamos assim, quando você vai desempenhar um trabalho ou uma função, você precisa se estudar, né? Um médico, quantos anos um médico precisa estudar? E o que ele tem que fazer? Ele tem que se aplicar de tal maneira, porque ele vai lidar com vidas. E nós, cristãos, lidamos com vidas. E como que nós, lidando com vida, não nos aplicamos naquilo que gera vida? Que a Escritura é o Espírito de Deus, não é mesmo?
Então, irmãos, tem como eu fazer desleixadamente? Tem, claro que tem. Nós fazemos isso. Eu posso ser um cozinheiro, mas posso ser um cozinheiro desleixado. É só eu não me aplicar. Mas posso ser um excelente cozinheiro. É só eu me aplicar. Em tudo que eu for fazer, eu posso ser excelente ou desleixado. Mas veja que você tem a excelência dentro de você, que é o Espírito da verdade, o Consolador, o próprio Deus e Cristo habitando em vós, que pagaram um alto preço para morar nesta casa aí suja, que é assim que nós somos, uma casa suja, ao qual é o Senhor que, vindo habitar em nós, ele nos limpa. Esse é o Espírito que nós precisamos buscar. Irmãos, o Espírito, ele nos revela a verdade. Ele nos ajuda a aprender o Evangelho, ele nos ajuda a lembrar das coisas, daquilo que nós lemos, ele nos conforta, né, nos momentos de tristeza, e voltando nessa parte de ele nos lembrar do Evangelho, lembrar das coisas, isso é tão importante porque quando você está num dia abatido, o que que, o que que você lembra? Às vezes você vai ler, o que que o Senhor te lembra? Ele vai te trazer uma palavra de conforto. E você acha que isso é do acaso? Claro que não, é o próprio Espírito Santo agindo naquilo que ele veio fazer, que ele é o que? Consolador. Naquele momento ele está te consolando. Ele está te conduzindo para aquele texto. Ele nos protege de todo o mal. Ele nos inspira quando nós nos ensinamos o Evangelho. Pode ver, irmãos, nem todo mundo me conhece aqui antes de Cristo, mas para mim era terrível falar na frente de pessoas. Quanto mais ensinar a palavra, quanto mais falar da palavra. As primeiras vezes que eu fui ministrar, chegou a me dar um calorão. Eu disse, e agora o que eu vou falar na frente dessa gente? Mas daí, como a gente lê as escrituras, o Senhor sempre me lembra o texto de Jeremias. E eu vou colocar as palavras na tua boca. E muitas vezes eu vou assistir as minhas ministrações e eu disse assim, se isso aqui não for do Espírito, então não sei. Porque eu não sou uma pessoa mestrada ou, digamos assim, que faço curso de oratória. Não, irmãos. Isso é algo do Espírito. É Ele. Por isso que nós precisamos buscar, confiar no Senhor. Não vem de nós. Não é uma obra carnal nossa. Nós sabemos e conseguimos ver quando é a carnalidade, quando é nossa. Mas quando é do Espírito, ele nos dá precisão, ele nos traz nas Escrituras. Ele usa a Escritura, não é assim, irmãos, eu acho que é assim. Não, mas é que eu acredito que é assim. Não, irmãos. O Espírito nos traz confirmação. Agora, quando você não lê as Escrituras, como é que você vai ter confirmação quando alguém fala com você? Irmãos, hoje muitas pessoas são enganadas por líderes porque também não buscam as Escrituras. E olha só, eu me lembrei agora de um texto que eu ministrei bem no início, quando nós começamos a ministrar para os homens, sobre quando Moisés subiu ao monte para pegar, né, as instruções do Senhor, as tábuas da lei. Quando ele desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro. E, irmãos, pasme, quem fez aquele bezerro de ouro foi o próprio Arão, que era o sumo sacerdote. Então, irmãos, veja que uma liderança ele pode te conduzir para o caminho errado. É só você desconhecer do que Deus disse. Como o povo ainda não tinha recebido a lei, o povo fez o bezerro de ouro, justamente um dos primeiros mandamentos que o Senhor tinha entregue para Moisés. Então, hoje, muitos são enganados pela liderança, são enganados por pastores, por líderes, porque desconhecem a verdade. E o Senhor ainda tinha dado uma ordem para o povo. Ele disse para Moisés: Moisés, você vai descer e você vai santificar esse povo durante 3 dias. Ao terceiro dia, você vai trazer esse povo, você vai colocar eles no pé do monte. Você estipule para eles um limite. E quando eles chegarem nesse limite, diga para que eles não ultrapassem. Porque se eles se ultrapassarem, eu me lançarei neles. Tanto o homem quanto o animal, eles não podem ultrapassar, mas eu quero que eles estejam ali no limite. Por quê? Porque quando eu falar com você, eu quero que eles ouçam eu falando contigo, para que quando você descer e falar com eles, eles creiam que foi eu que falei com você.
Só que quando Deus desceu no monte, que o monte fumegava, o povo temeu e o povo se pôs de longe. E Deus falando com Moisés, o povo não ouviu. Se o povo tivesse ouvido, ele não tinha feito bezerro de ouro. Então, o que isso quer dizer com isso, irmãos? Os pastores e liderança, eles pregam a palavra, sim, mas a palavra que o pastor prega é só para trazer confirmação daquilo que você já tem recebido nas suas orações, no seu devocional, no seu particular com Deus. Você fala, você ouve o Senhor falando, daqui a pouco vem um líder e fala a mesma coisa e te dá direção. Você diz, olha, isso aí é do Espírito que o líder está falando, porque você está comunicando aquilo que eu recebi no meu particular. Agora já pensou, irmão, se eu começo a chegar assim, irmãos, vamos. Agora, a partir de agora, nós vamos começar a levantar aqui algumas estátuas aqui no Tropa. Vamos colocar umas imagens aqui. Aquele que conhece as escrituras, vão dizer assim, pastor, tá amarrado isso aí. Não vem de Deus. Por quê? Porque você conhece o que está escrito. Agora, se você desconhece, vai fazer como a serpente lá para Eva. Como é mesmo que Deus disse? E você vai cair no laço. Mas não nós, porque nós temos esse Espírito. Ele nos protege, nos livra do mal, nos inspira, né, na pregação do Evangelho. Ele nos alerta como quando estamos em perigo. E isso, irmãos, nós podemos dar prova, sim, que o Senhor ele nos alerta quando nós estamos em perigo. Muitas vezes nós deixamos de ouvir. Ele nos fala todas as coisas que nós devemos fazer. Tudo, tudo ele fala. Agora quero trazer um outro texto, lá no Antigo Testamento, lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 3, vocês vão lembrar dessa história que ele vai falar justamente de Samuel. No capítulo 3, no versículo 4, quero ler aqui do 4 até o 10. Acompanha aí comigo. Olha só, ele vai dizer assim: que o Senhor chamou Samuel e ele respondeu: aqui estou eu. Ele correu até Eli e disse: aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: não chamei, deita-te novamente. E ele foi e se deitou. E o Senhor chamou mais uma vez Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli. E ele disse: aqui estou, pois tu me chamaste. E ele respondeu: não chamei, meu filho, deita-te novamente. Aí no versículo 7 ele vai dizer assim: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. Agora, olha só, que interessante isso. Veja o coração de Samuel, que ainda não conhecendo a Deus nem sua palavra, ele tinha algo grandioso dentro dele, que era a iniciativa de servir. Quando ele ouviu, prontamente ele levantou, desconhecendo a Deus e a sua palavra. Prontamente ele levantou e foi ver. 3 vezes. Nós que temos o Espírito, conhecemos a palavra, quando o Espírito fala conosco, nós custamos para levantar e atender o que o Espírito falou. Isso mostra coração, irmãos. Coração. Olha só, vamos seguir ali no versículo 8. E o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli. E disse: aqui estou, pois tu me chamaste. E Eli percebeu, olha, nem o líder, nem o sacerdote tinha compreendido que era o próprio Senhor, só agora que ele entendeu que era o Senhor. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso disse Eli a Samuel: vai, deita-te, e sucederá que, se ele te chamar, tu dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois o teu servo te ouve. Ou seja, agora ele conheceu o Senhor e prontamente ele atendeu. Ou seja, o que também nos mostra aqui, irmãos? Ensino, discipulado. Porque o sacerdote ensinou, instruiu, e mais, Samuel era uma criança.
Então fica aqui a chave. Por isso que a Bíblia diz: instrui a criança o caminho que deve andar, para que quando ela crescer ela não se desvie. Ele ensinou aqui o caminho do Senhor, ensinou a ouvir ao Senhor e a atender prontamente ao Senhor. E assim foi a importância de instruir a criança. Olha só, agora vamos lá vamos voltar no capítulo 2. Aí no 1 Samuel, capítulo 2. Vamos observar outra coisa. No capítulo 2, no versículo 12, a Bíblia diz assim que os filhos de Eli eram os filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. Ah, mas qual que era a diferença? Por que que o Senhor aceitou Samuel e rejeitou os filhos de Eli, Ofni e Finéias? Por causa do coração. Por causa que um atentava para as coisas de Deus, o outro não. Veja que os dois não conheciam o Senhor, tanto os filhos de Eli quanto Samuel. Mas um atentou prontamente até mesmo antes de conhecer o Senhor. E aí você vai seguir aqui no versículo 17, uma leitura um pouquinho mais extensa, mas eu quero fazer aqui que vai nos trazer mais conhecimento. No versículo 17 vai dizer assim: por isso o pecado dos jovens era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta do Senhor. Irmãos, eles faziam a baderna. O povo chegava com a oferta, eles queriam tirar antes do tempo, eles queriam tirar das panelas, comer antes do tempo. Eles faziam uma loucura dentro do templo. No 18, porém, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança, cingido com um éfode de linho. Ademais, a sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e lhe trazia de ano em ano, quando ele subia com o seu marido para oferecer o sacrifício anual. 20. E Eli abençoava Eucana e sua esposa e dizia: que o Senhor te dê semente desta mulher pelo empréstimo que é emprestado ao Senhor. E eles seguiram para a sua própria casa. E o Senhor a visitou Ana, de modo que ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ora, Eli era um homem muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. E ele disse: por que fazeis vós tais coisas? Olha só, o pai aqui estava advertindo os filhos, mas eles não ouviam. Mas quando ele instruiu Samuel, Samuel prontamente ouviu. E ele lhe disse: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo sobre o vosso mal proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Não era só o pecado deles, mas eles faziam com que o povo transgredisse também. 25. Se um homem pecar contra o outro, o juiz o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atenderam à voz do seu pai, porque o Senhor os mataria. Algumas Bíblias vão dizer assim que o Senhor queria os matar. 26. E o menino Samuel cresceu e tinha o favor tanto do Senhor como também dos homens. E veio um homem de Deus até Eli e disse: assim diz o Senhor, não apareci eu claramente à casa do teu pai quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para ofertar sobre o meu altar, para queimar incenso, para vestir um éfode diante de mim. E eu dei à casa do teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel feitas pelo fogo. Por que chutais os meus sacrifícios e a minha oferta, que tenho ordenado em minha habitação, e honras os teus filhos acima de mim? Olha isso aqui. Honra os teus filhos acima de mim, para fazer-vos gordos com o principal de todas as ofertas de Israel, o meu povo?
Por isso o Senhor, Deus de Israel, diz: Eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa do teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: Esteja isso longe de mim, pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão de poucos estimados. Então, irmãos, olha só. Aqui fala de coração. O coração. Uns atentam, uns são instruídos e atentam para a palavra do Senhor, outros não. Então, como que você vai ser guiado pelo Espírito, saber a vontade do Senhor, se você desconhece aquilo que o Senhor tem falado? E mais, olha só o que aconteceu com Ana, né, que era o Ana, Eucana e Penina. Você vai ver que Ana ficou anos, dizem os estudiosos, que não foi um ano, 2 anos ali, subindo e levando oferta, e orando e buscando, pedindo filho. Mas quando ela compreendeu o que o Senhor desejava, de imediato ela alcançou o favor do Senhor. Quando ela compreendeu que o Senhor tinha rejeitado os filhos de Eli e o Senhor buscava um homem de Deus para ele, prontamente, foi de pronto que o Senhor atendeu. E não só isso, sobejou o filho sobre a vida dela, porque ela teve mais. Então você já parou para pensar que, desconhecendo aquilo que Deus quer, você deixa de colher os frutos? Você deixa até mesmo de frutificar por desconhecer a vontade? Mas quando você vem conhecer a vontade, Salmos 1, do 1 ao 3. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira ou na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos rios de águas, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia de vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Ou seja, se você não conhece os rudimentos, a palavra de Cristo, provavelmente você vai cair nas armadilhas dos homens que seguem as filosofias vãs desse mundo. Atos, e eu já estou encerrando aqui, tá, meus irmãos? Atos, capítulo 1, do 4 ao 5, ele vai dizer assim: tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Irmãos, quando você vê esse relato aqui de Atos, você vai ver que quando o Senhor foi assunto aos céus, antes disso ele estava reunido com os seus discípulos e disse: Ei, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, que veio esse poder em Atos 2. Só que antes disso, antes deles serem revestidos de poder, o que eles fizeram? Agora, porque Judas tinha saído, né, do seu meio, deixado de ser discípulo, tinha morrido, então agora eles quiseram erguer um outro discípulo no lugar de Judas. Mas o Senhor tinha direcionado eles nisso? Não. Quem escolheu os discípulos foi Jesus Cristo. Então isso era uma tarefa do nosso Senhor Jesus Cristo e não dos discípulos. Agora, como que eu vou obedecer a Cristo se eu desconheço da sua palavra? Aí eles escolhem Matias. Você vai ver que nem é falado mais quase nada sobre esse Matias. Mas o próprio Senhor vem dos céus e se encontra com o apóstolo Paulo. Tem um encontro com o apóstolo Paulo. E depois envia para a casa do seu servo e diz assim: olha, ora por ele, porque esse é um vaso escolhido. Ou seja, ele escolheu. Porque isso era uma tarefa que o pai tinha confiado a ele, não aos discípulos.
Então, que é para Cristo fazer, ele vai fazer, porque ele conhece a vontade do Pai. Então, aquilo, irmãos, que é para nós fazer, nós precisamos conhecer a vontade do Pai, através das Escrituras, guiado pelo Espírito. Então, nós não podemos negligenciar o Espírito que está dentro de nós, muito menos as Escrituras que nos é livre, permitido nesse tempo. Porque se nós desconhecer daquilo que está escrito, nem ceiar nós ceiaríamos, porque nós não saberíamos disso. Nem salvo nós seríamos, porque você descobre dessa salvação através daquilo que o Senhor deixou dito. Essa é a importância, irmãos, de nós estarmos sensíveis ao Espírito, conhecer as Escrituras para que Ele possa me guiar através dela. A Escritura ela nos é um norte. Se você não tem o hábito da leitura das Escrituras, eu digo para você, se esforce, se aplique na leitura, e não só em ler, mas se aplique um pouco mais, vá um pouco mais a fundo, medite na palavra, busque referências, pegue uma Bíblia de estudo, não tenha só uma Bíblia, tenha várias versões, estude, se aplique, para que se um dia vier um enganador, ele não te prenda em um laço. Amém? Pai, diante desta palavra, diante de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, primeiro nós queremos te agradecer, assim como o Senhor diz que o Senhor falou através de Jesus Cristo para aquela samaritana que chegaria um tempo que o Senhor buscaria os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor possa nos ajudar, nos conduzir em te adorar em espírito e em verdade todos os dias. E nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu Santo Espírito que habita em nós, por o Senhor nos conduzir e abrir os nossos olhos. Obrigado pelo corpo de Cristo que é representado aqui por este pão, corpo este que foi dilacerado por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Nós te pedimos perdão, Pai, mas te agradecemos. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor e clamamos para que diariamente o Senhor possa nos resgatar, nos tirar do engano, em todo o lamaçal que diariamente nós nos enfiamos, que o Senhor possa nos resgatar todos os dias, Pai. Obrigado pelo teu favor e pela tua misericórdia. Nós consagramos esse pão, que ele continue, Pai, gerando vida, mas não só em nós, mas que ele seja tão abundante que ele possa ir para outras pessoas também através das nossas vidas. Outras pessoas possam vir ceiar, vir estar à mesa através das nossas vidas e que o teu reino, o teu nome seja engrandecido cada vez mais. Em nome do Senhor Jesus. Podemos todos nós comer do pão. Glória a Deus. Aleluia. Da mesma forma que nós participamos do pão, pegue o suco de uva, que representa aqui o sangue de Jesus, que foi derramado e que esse foi aquele preço ao qual que nós falamos nas Escrituras, que o Senhor nos comprou com alto preço e que nós fomos adquiridos por Ele e hoje nós não somos mais de nós mesmos. Então essa taça, esse copo que você tem na mão, com o puro suco da uva, representa o preço que foi pago pelas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pelo sangue de Jesus que foi derramado, que Ele continue nos limpando, nos cobrindo, nos escondendo em Ti. Que este favor, Pai, possa não ficar somente sobre as nossas casas, mas de todos aqueles que vieram até nós buscar um refrigério, que a gente possa ajudar a conduzir ao caminho e apontar para o Senhor. Que eles venham te conhecer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós consagramos esse suco, que ele continue nos gerando vida para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Podemos participar. Glória a Deus. Glorifique ao Senhor, irmãos. Glorifique. Agradeça ao Senhor de todo o teu coração.